Olá, alunos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a última parte da introdução sensorial, né, da análise sensorial, e nós vamos falar principalmente sobre os sentidos e como que eles estão subdivididos, né, e o que vai funcionar aí quando a gente fala da análise sensorial, quais são os órgãos, se existem doenças específicas para esses sentidos. Então, nós vamos falar primeiramente sobre os sentidos humanos envolvidos nas avaliações sensoriais. Então, essa é a primeira parte da aula de hoje. Então, dentro dos sentidos humanos, nós vamos ter os 5 sentidos: visão, olfato, tato, audição e paladar, tá? E a gente, então, vai começar com a visão. Por que a gente vai começar com a visão? Porque é através da visão que a gente obtém as primeiras impressões do produto, tá? Então, o órgão físico relacionado com a visão são os olhos, tá? Dentro dos nossos olhos, dentro desse órgão, né, a gente vai ter aí a presença da retina, que a gente pode ver aqui no cantinho superior direito, tá? Que é onde que chega a informação aí do produto que a gente está visualizando, ou daquilo que a gente está visualizando. E aí, dentro da retina, ela é dividida em 2 outras células, tá? A gente tem as células dos cones, que está aqui em laranja, o que esses cones nos auxiliam? Eles nos auxiliam a entender e a compreender as cores daquilo que a gente está visualizando, se é mais forte, se é mais fraco, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é azul, tá? Ou a mistura dessas cores primárias também. E os bastonetes, eles vão nos informar sobre a forma do produto, então qual é a forma, o tamanho, o formato, é redondo, quadrado, triangular, e a presença ou não de luz. Então, ele auxilia aí também, porque se eu estou num quarto escuro, normalmente eu não vejo nada, eu consigo. Não existe um zero absoluto, né, na escuridão, mas a gente praticamente não consegue visualizar nada quando a gente fala aí da ausência da luz, tá? Para fazer a avaliação dos alimentos ou de qualquer outro produto, a gente tem a possibilidade de utilizar instrumentos físicos ou equipamentos eletrônicos para nos falar sobre a cor. Mas os nossos olhos, eles nos permitem, tá? De forma mais efetiva, detectar a diferença e a cor. Se ela é mais clara, se ela é mais forte, e quase que não tem erro quando a gente fala deste formato. Por quê? Porque a gente consegue visualizar ali a olho nu, com a mesma incidência de luz, essas diferenças, tá? Então, quando eu falo das primeiras impressões dos produtos, eu preciso entender que através dessas impressões eu consigo avaliar o produto de uma maneira geral e específica. Então, dentro dessa aparência geral, eu vou conseguir avaliar cor, tamanho, formato, brilho, se tem impureza ou se não tem impureza. Então, através dos nossos olhos, a gente consegue ver muita coisa. E é bastante importante pensar, né, que através da visão é que a gente faz a compra de um produto. A gente compra primeiro, a gente consome primeiro com os nossos olhos, tá? Então, se é uma fruta, vocês vão lá comprar uma maçã e ela tá opaca, possivelmente vocês vão procurar uma maçã que esteja mais brilhosa. Então, por isso que é muito importante a gente aí entender o sentido visão. E, além disso, né, a gente pode utilizar, por exemplo, como aqui esse exemplo aqui em cima, luzes coloridas para mascarar a diferença de um produto. Como assim, professora? Vamos supor, eu estou fazendo análise sensorial de um iogurte. Em um iogurte eu utilizo frutas naturais, né, fruta ali do jeito que chega da feira, vamos colocar assim, e na outra eu utilizo uma polpa concentrada. Só que eu quero saber, neste momento, se a cor desses produtos, se a cor não, desculpa, se o sabor desses produtos são iguais ou semelhantes. Só que, se eu apresentar os dois à luz natural, vai dar muita diferença na cor do produto. Então, isso pode influenciar na minha resposta. E aí eu preciso, muitas vezes, mascarar essa cor. A gente vai falar um pouquinho mais
quando a gente entrar na parte do laboratório, mas a gente pode utilizar aí luzes coloridas, então, para mascarar diferenças nos produtos. Além disso, através da visão, eu tenho a influência para comprar algo. Então, eu vou comprar um beijinho, tá? Vamos pensar lá no doce, o beijinho. E aí vocês vão comprar e esse beijinho tá meio amarelado, amarronzado. Aí você fala, não, mas é só leite condensado e coco. Então, provavelmente você vai deixar de comprar ou vai ficar brigando pelo preço. Então, a aparência, ela pode influenciar na hora da compra. Então, eu preciso também ter bastante cuidado quando eu falo sobre a análise aí, através da visão, do desenvolvimento de um produto, eu preciso pensar bastante como que eu estou apresentando esse produto. Não só o produto em si, mas a embalagem, as cores, as escritas, tudo aquilo que aparece, o designer para a pessoa, tá? Por exemplo, eu quero vender um produto aqui no Brasil. Eu não vou escrever na embalagem em japonês. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas vão entender o que está escrito. Então, isso pode influenciar aí na minha compra, tá? Além disso, a gente utiliza muito a visão para avaliar a qualidade do produto, tá? Então, através da visão, eu consigo visualizar se o produto está na textura correta, na coloração correta, no formato correto. Ah, eu gosto, não gosto. Muitas vezes, somente pela visão, a gente já descarta a compra de um produto. E aí, quando a gente fala das análises sensoriais que utilizam a visão, tá? O que a gente tem? A gente pode ter fatores que afetam essas avaliações, como, por exemplo, fadiga ocular. O que é fadiga ocular? Vamos pensar que eu tenho eu estou fazendo análise de cor de um produto, tá? De uma embalagem que vá amarelos. Dependendo da quantidade de amarelos que tenha nesse produto, na incidência de luz do ambiente, isso tudo pode gerar uma fadiga ocular. O que é fadiga? Cansaço, tá? Porque eu usei muito. Uma outra coisa, iluminação não uniforme, ela é escura, tem sombra, isso tudo pode influenciar também na minha avaliação. A cor do ambiente, a gente também vai falar, que a gente ainda não falou da parte da estrutura de um laboratório de análise sensorial, mas o ambiente ele precisa ter cores neutras ou claras, como, por exemplo, branco, um cinza claro, um bege claro, tá? Eu não vou fazer análise sensorial num local preto. Então, isso eu preciso pensar e avaliar quando eu vou planejar a minha análise sensorial. Além disso, as avaliações visuais podem ser afetadas pelo julgamento pessoal dos avaliadores, tá? Ah, eu tenho preferência por algo, então isso pode gerar aí problemas na avaliação visual e também eu tenho desuniformidade das avaliações, pode ser tanto nas amostras como nos resultados. Um fala que gosta, o outro fala que não gosta. A amostra de um produto, o produto A é quadrada, no produto B é redondo, a pessoa preferiria que fosse triangular. Então, isso tudo pode interferir e pode fazer com que minha avaliação não seja 100%. Depois da visão, a gente vai ter o olfato, né? Que se não é o mais importante, é um dos mais importantes aí na análise sensorial, tá? Na verdade, todos são importantes, porém, né? Tem alguns que chamam mais atenção, tá? Então, o olfato, ele é o órgão de sentido, o órgão físico relacionado com o olfato é o nariz e tudo aquilo que faz parte do seu nariz, tá? Quando eu faço o consumo de um alimento, o que normalmente eu faço? Eu sinto o odor, né? Pelas moléculas complexas que a gente tem presente ali naquele alimento, elas entram pela narina junto com o oxigênio e eu também faço o processo de mastigação deste alimento, onde os aromas vão ser liberados na boca, vai passar, ó, eu tenho aqui a boca, ele vai voltar, tá? Aqui, ó, eu tenho a boca aqui, né? A língua, ela volta nessa cavidade, que é a nasofaringe, e aí ela vai chegar até as narinas, que é aqui, tá?
E aí, o que que acontece? Na narina, eu tenho, na parte superior, tá? No topo do nariz, eu vou ter o epitélio sensível, que é uma área formada por pelos, tá? Que são as terminações dos neurônios. Então, eu tenho o neurônio que vai ler o que eu estou consumindo, e a partir disso, os bulbos olfativos, ó, eu tenho o neurônio, que vai, eu tenho os pelos, tá? Aqui, ó, onde que eu estou mostrando com a setinha, eu tenho os pelos. Desses pelos, eu tenho os neurônios olfativos, que parecem essas raizinhas aqui, tá? Ou aqui, ó, por exemplo, aqui está escrito nervo olfativo, que são os neurônios, tá? Então, eu tenho os neurônios, e a partir desses neurônios, ele manda informação para o bulbo olfatório, e esse bulbo manda para o cérebro, e a partir daí eu tenho e consigo compreender o funcionamento não, desculpa, o aroma ou odor daquele alimento, tá? Então, por isso que muitas vezes vocês nunca comeram um produto, mas na hora que vocês comem, vocês sentem um sabor, um odor diferenciado, tá? Fala, nossa, mas eu já senti o cheiro disso, isso tem cheiro de tal coisa. E às vezes o fato de comer. Um exemplo, tá? Comer coentro, não sei quem gosta de vocês, mas quem come coentro, ao mastigar, ele vai liberar um odor característico que lembra percevejo, tá? Ou Maria Fedida. E aí você nunca comeu Maria Fedida, mas você já sentiu o cheiro dessa Maria Fedida. E aí por isso que muitas vezes se confunde cheiro com um cheiro que você nunca consumiu, um sabor que você nunca consumiu, com um cheiro de algo, tá? Então isso tudo pode acontecer. Então as moléculas vão chegar. E se caso você tá gripado, tá? Você tá vendo aqui, ó, muco? Você tá vendo aqui que tem uma gripe? Se você tá gripado, o que pode acontecer? Esse odor, tá? Esse cheiro, a molécula complexa que vai formar ali o odor, ela não consegue chegar no bulbo, tá? Devido a essa mucosa que tá aqui em branco, tá? Então, por isso que é bastante importante a gente entender o que tem aqui, como que é essa divisão aqui no cérebro, tá? Ainda dentro do olfato, a gente precisa fazer a definição de alguns termos, tá? Então, dentro do olfato, eu tenho o termo chamado cheiro, que são produzidos... O que é cheiro? São misturas complexas de moléculas odoríferas. Porém, quando eu vou falar de um alimento, eu nunca vou usar a palavra cheiro, tá? Evitem usar esse termo, tá? A gente usa normalmente odor ou aroma, tá? O odor já é a propriedade sensorial perceptível pelo nariz quando as substâncias voláteis são aspiradas. Então, eu aspirei e aí eu sinto aí o odor, tá? Aroma são aqueles que são definidos para os odores dos alimentos. Então, para alimentos eu utilizo aroma. Já para produtos de perfume ou cosméticos, eu utilizo a terminologia fragrância. Eu não posso utilizar, esse produto tem uma fragrância de cerveja. Não existe isso, tá? Fragrância é somente para perfumes e cosméticos. Além disso, o olfato pode provocar, evocar, lembrar memórias e estimular emoções. Como, por exemplo, se eu falo da chuva, né? O que ele faz? Ele provoca uma emoção, que eu lembro de uma situação. Eu senti o gosto de bolo de banana. Eu lembrei lá da casa da minha mãe. Então, o olfato, normalmente, ele está bastante relacionado com emoções, tá? Por isso que muitas vezes, inclusive, a gente utiliza o olfato até mesmo para curar uma criança. A criança está doente, a mãe não pode ter muito contato, não pode abraçar. O que muitas vezes os médicos fazem? Pega uma peça de roupa da mãe e dá para essa criança, e muitas vezes essa criança é curada. Não é que tem um poder de cura, mas a memória estimula a emoção, e essa emoção pode ajudar na cura aí de algumas doenças, tá? Então, o olfato é bastante interessante, como eu disse ontem,
quando a gente estuda análise sensorial, eu não posso saber somente da química ou somente do alimento, eu preciso entender todo o processo, né, que está envolvido ali. Eu não vou ser um psicólogo, eu não vou ser um fisiologista, mas eu vou entender o que faz parte daquele cheiro, daquele odor. Aí, dentro de olfato, tá? A gente pode encontrar algumas doenças, algumas patologias relacionadas ao odor, tá? Por quê? Porque o nariz humano, ele é bastante sensível às variedades de odor. E muitas vezes essa sensibilidade vai variar de indivíduo para indivíduo e pode diminuir ou aumentar com a idade, tá? Além da gente ter algumas percepções patológicas, tá? Que acontecem devido a problemas, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5, no caso do olfato, eu tenho 5 patologias que vocês podem estudar, podem pesquisar mais informações posteriormente. Então, quando eu falo de anosmia, tá? Quando a gente fala essa palavra, anosmia, a gente está relacionando com uma deficiência da sensibilidade dos estímulos. Então, a pessoa ela não consegue ser estimulada ali no odor. Não quer dizer que ela não sinta cheiro nenhum, tá? Mas normalmente ela sente muito pouco cheiro. Isso pode ser ocasionado, por exemplo, por contato com resíduos químicos, por algum trauma, entre outras situações, tá? A hiperanosmia, como o nome mesmo já diz, é hiper, né? Eu sinto, eu tenho cheiro de Maria Fedida, tá? Mas eu sinto um cheiro assim descontrolado, que me dá dor de cabeça, que me faz passar mal. Então é um cheiro muito aumentado, a percepção daquele cheiro é maior do que ela realmente apresenta, tá? Hiposmia é a percepção reduzida do odor. Normalmente está relacionada a doenças, normalmente, mas uma pessoa pode sentir menos cheiro. Pode ser pelo uso de cigarro, pode ser por uma doença, uma gripe mal curada. Agora a gente está tendo aí bastante situações, né? Ouvindo falar bastante, pessoas que pegam o Covid, eles acabam tendo essa situação, eles não sentem odor, tá? Além disso, a gente tem heterosmia, que a pessoa faz a troca dos odores, então ela sente cheiro de morango, mas ela acha que é de limão, isso pode acontecer. E a cascomia, eu acho que esse tá errado, é cacosmia, tá? Eu vou arrumar no slide para mandar para vocês. A cacosmia, ela é uma percepção permanente, sempre tá ali de cheiros desagradáveis, de odores desagradáveis, tá? Então, a pessoa, ela sente o tempo todo um cheiro ruim. Pode ser ocasionado por doenças ali. Então, normalmente, quando a gente está gripado ou alguma situação do tipo, às vezes a gente fica sentindo um cheiro o tempo todo meio ruim, né? Mas isso pode ser alterado, eu posso corrigir através de medicação, através de tratamentos, tá? E tem gente que vai sentir isso para sempre. Então, aqui no exemplo, a gente tem 2 fotos de uma pessoa sentindo um cheiro ruim, ou que ela não goste, e a outra doente, que também vai interferir aí no resultado dos meus odores. Além disso, eu preciso entender, quando eu falo da análise sensorial utilizando o olfato, eu tenho técnicas para fazer essa aspiração. Então, no caso do olfato, a gente precisa fazer aspirações rápidas, que são aquelas aspirações que parecem de cachorrinho, tá? A gente precisa evitar ao máximo inalações profundas e longas, então eu não posso ir lá e inspirar de uma forma que entrou até lá no estômago pelo nariz, tem que ser rápidos. Dependendo, o que eu posso fazer? Eu posso ventilar em cima da amostra com a mão, fazer o zigue-zague assim com a mão em cima da amostra, ou até mesmo balançar o produto, tá? Eu dei o exemplo, por exemplo, do coentro. O coentro, se ele estiver lá quietinho, muitas vezes eu não sinto o cheiro dele, tá? O odor dele. Mas, se eu pegar e der uma amassada nele, eu já sinto. Então, eu mexi nele para que aquele odor, aquelas moléculas, elas
saiam ali daquele produto e eu consiga sentir o cheiro, tá? Uma coisa muito importante, se eu estiver utilizando uma análise de 15 a 20 amostras, eu não posso ultrapassar 15 minutos no tempo total da análise. Por quê? Porque a pessoa pode ir se adaptando aos resultados, tá? E sempre entre uma amostra e outra, sempre que possível, a gente esperar aí pelo menos de 20 a 30 segundos entre as análises. Por quê? Porque pode haver a fadiga que eu comentei anteriormente, a pessoa pode estar cansado, o olfato estar cansado, e aí eu não tenho o resultado adequado. A pessoa está cansada, não está sentindo mais cheiro. O que a gente... Odor. O que a gente fazia normalmente? A gente utilizava o café, cheirava o café, mas não é o adequado. Por quê? Porque eu também estou sentindo odores específicos, tá? Eu estou sentindo ali o cheiro de café. Imagina que todo mundo enfia o nariz ali no café, o tanto de doença que pode proliferar, fungos e trazer outros tipos de problema. Então, o ideal é que eu cheire o pulso, tá? Eu posso cheirar o pulso ou o antebraço, que seria atrás do cotovelo, tá? São locais que normalmente tem o nosso cheiro, o cheiro neutro. E aí, a partir daí, eu consigo sentir aquele cheiro, aquele odor que eu tô fazendo análise, tá? Então, isso vocês podem explicar para a pessoa que for fazer análise quando vocês forem utilizar essas análises. Dentro disso, né, dessas técnicas de aspiração, eu tenho uma situação que a gente chama de adaptação olfativa. E ela precisa ser considerada quando eu vou fazer análise sensorial, porque o odor ele pode parecer mais fraco, né, à medida que as aspirações, o processo, as técnicas são utilizadas, né? Então, eu estou fazendo ali um teste, vários testes, e aí eu posso ter uma adaptação olfativa, tá? Até mesmo um odor pode mascarar outro odor. Então, isso também é muito importante a gente avaliar, tá? Então, ele pode parecer menor ou até mesmo mascarar esse odor. E aí, a gente tem o desenho aqui de um rapaz, do Homem das Cavernas, e um porquinho, né? Aqui, a primeiro momento, vocês vão sentir esse odor o tempo todo. Só que com o tempo, a partir do momento que você for exposto a esse odor, né, estiver exposto por algum tempo a esse odor, eu deixo de senti-lo, que é muitas vezes o que acontece com perfumes também, tá? Além de coisas ruins, com perfume. Por exemplo, vocês se perfumaram ao sair de casa para ir trabalhar. Chegando no trabalho, todo mundo fica, nossa, mas que perfume forte, que cheiro forte, você não está sentindo nada. Por quê? Porque houve uma adaptação devido à exposição àquele determinado odor e você acabou deixando de senti-lo. O cérebro faz com que você deixe de senti-lo para não te incomodar. O cérebro é algo muito inteligente, então ele tem aí alguns procedimentos bem legais para fazer com que a gente se adapte às situações do dia a dia, tá? Essas adaptações podem ser temporárias, tá? Esse efeito adaptativo pode ser temporário, normalmente é temporário, tá? Então é por isso que é bastante importante a gente avaliar aí e entender o que eu estou fazendo análise. Então, se vocês vão aplicar uma análise sensorial, é importante que você avalie primeiro, você conheça o seu produto, você conheça o seu processo, conheça as amostras que você vai estar testando, para poder planejar de forma correta a sua análise sensorial. Depois de olfato, a gente vai falar em conjunto de dois sentidos, que são o tato e a audição, que através deles a gente consegue perceber a textura de um alimento, tá? Tanto de um alimento como de bebidas. Então, sempre que eu falar alimentos, vocês podem incluir aí as bebidas, tá? Tanto a mão, como no nosso caso, principalmente por ser o fato de ser alimento, a boca, elas vão fornecer informações do nosso alimento. Então, quando eu falo de textura, é importante eu definir o que é textura.
Então, textura é definida como todas as propriedades reológicas e estruturais, geométricas ou de superfície, de um alimento pelos receptores mecânicos, pelos receptores táteis e, eventualmente, pelos receptores visuais e auditivos. Então, quando eu falo de mecânicos, é através da musculatura, tá? Porque a musculatura, ela vai ter que fazer uma certa musculatura para eu sentir se é duro, se é mole, enfim. Tátil é o contato da pele com aquele alimento, visual é o que eu vejo e auditivo é os sons que são produzidos por aquele alimento, tá? Além disso, a textura ela é muito importante, tá? Porque ela também pode influenciar no prazer de comer, como, por exemplo, eu tenho uma bolacha. Essa bolacha, eu imagino que ela seja crocante, a textura, né? Ah, mas ela não tá crocante. Eu mordo ela, dá a impressão que ela tá mole, foi umidificada, enfim. Pode ser que eu deixe de comprar e eu não tenha prazer aí na compra desse produto, tá? Então, o tato, ele vai ser responsável pelo toque, pela pressão, pela percepção do calor e pela percepção do frio, que são esses 4 desenhos aí que a gente tem nesse slide. Além disso, o tato, ele tem algumas sensações que a gente divide em somestéticas, tá? E sinestéticas. O que são as somestéticas, tá? É aquilo que vai entrar em contato com a nossa pele, tá? Com a nossa epiderme, derme e tecido subcutâneo. E aí a gente avalia algumas sensações, como o tato, então se é liso, se não é, a pressão que aquele alimento vai gerar, se é quente, se é frio, se gera cócegas ou coceiras, e principalmente no caso de alimentos, a gente vai avaliar a granulosidade de um alimento, a arenosidade, a cristalinidade e a floculação. Um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, um mousse, né, de chocolate que é aerado. Então, ele tem ali espaços entre a amostra e eu consigo saber se ele é liso, se ele é granuloso, se ele é arenoso, entre outras coisas. A gente poderia falar, por exemplo, no caso de um doce de leite feito, né? A gente tem tanto doce de leite que é liso e alguns a gente pega, eles estão cristalizados, tem cristais de açúcar ali no meio daquele produto, tá? Além disso, a gente tem as sensações sinestéticas, que estão relacionadas com as fibras menores do músculo, tendões e ligamentos, e correspondem ao movimento mecânico dos músculos, resultante do esforço excessivo, feitos tanto pelo músculo da mão, como do maxilar e da língua, e também da força que resulta. Então, se a gente lembrar um pouquinho de física, existem ali as forças que estão em determinado produto e o que elas vão gerar, tá? E aí eu consigo entender que elas podem, qual é a compreensão desse produto, quanta força que eu preciso fazer para ele romper, para ver a ruptura, ou quanta força que eu preciso fazer ou não fazer para acontecer o corte. Então, por exemplo, a gente vai comprar um queijo prato, tá? Eu preciso entender qual a força que uma pessoa precisa fazer para cortar aquele queijo, tá? Ou para mastigar aquele queijo. Então, isso tudo vai influenciar aí no desenvolvimento do produto. E um outro exemplo que a gente pode falar, né? São as sensações. Então, quais tipos de sensação? Firmeza, então, quanto que aquele produto é firme ou duro. A adesividade, ele cola ou ele descola. A viscosidade, se ele é viscoso ou se ele é líquido. E também o toque ao alimento também é um exemplo de sensação sinestésicas, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o teste da maturação da fruta apertando ela, como, por exemplo, no exemplo que eu não sei se é manga ou mamão, mas acho que é manga verde, tá? Então, a gente consegue ver ali, se ela tá muito dura, normalmente ela ainda não madurou, tá? Então, essas são as sensações do tato. Ainda falando do tato, né, como eu comentei, a gente ia falar sobre o tato e a audição, a gente tem a audição,
que, ao serem consumidos, cada alimento vai gerar um som característico, né? E aí a gente tem os sons, eles são provocados pelo quê? Pela mordida ou mastigação, né? Que vão completar a percepção da textura e fazem parte da satisfação ao comer. Então, se eu como algo que eu esperava que fizesse croque, 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 e não faz croque, 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 possivelmente eu não vou estar satisfeito ao comer aquele alimento, tá? Além disso, as vibrações da mastigação, resultantes da mastigação e da deglutinação, elas vão alcançar, né, o ouvido interno por meio da trompa de Eustáquio. E aqui onde eu estou mostrando, tá vendo, com a minha setinha, é onde eu vou aí encontrar, tá, essa trompa de Eustáquio, juntamente com os ossos do crânio, tá? E aí, quando eu vou fazer análise sensorial, é muito importante eu cuidar dos ruídos estranhos que possam dispersar a atenção dos provadores, tá? Pois pode comprometer a capacidade de avaliação. Aqui, então, a gente tem um exemplo de como que funciona o órgão auditivo, tá? Então, aqui, ó, no 1, né? Ele recebe e conduz o som. No 2, que é aqui onde parece um caracol, ele faz a conversão do som em sinais elétricos. Depois, ele encaminha esses sinais elétricos para os nervos. Aí vai esses sinais elétricos, eles são decodificados pelo cérebro e o córtex auditivo processa a informação sonora. E é aí que eu vou sentir qual é o som que está acontecendo. Por isso que muitas vezes pessoas que têm perda de audição, muitas vezes severas, que precisam inclusive falar por meio das libras, elas conseguem dançar. Por quê? Porque, na verdade, elas muitas vezes têm essa sensação do som, né? Ela tem ali a batida, e isso faz tremer, né? A vibrar ali o ouvido, e aí ela consegue ter essa noção de qual é o som que está ali tocando naquele momento. Aí nós vamos para o paladar, ou gosto, né? Que, na minha opinião, é o mais legal, tá? Quando a gente fala, então, de paladar, ou gosto, a gente está falando, né, de uma sensação que está relacionada com os sabores dos alimentos. O órgão físico apresentado é a língua, tá? Só que existem outras partes muito importantes no sentir o sabor de um alimento, como o palato duro, tá? As amígdalas, a epiglote. Então, a gente tem aqui, ó, a epiglote, as amígdalas que estão aqui atrás, ó, no cantinho. O que mais que a gente tem? As bochechas que estão aqui, a superfície interna da boca, então essa parte aqui da parte de cima da boca também pode ser. O próprio lábio, tá? Que é uma mucosa, a gente também consegue sentir o sabor. O palato duro, tá? Isso tudo permite com que a gente sinta sabores. Eles têm papilas gustativas ali presentes, e essas papilas gustativas vão nos trazer informação sobre o sabor do alimento, tá? Então, a língua ela vai ser formada por papilas gustativas, que é esses pontinhos que a gente tem na língua, tá? E através dessas papilas a gente vai sentir aí o gosto. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo da papila gustativa, que é as pontinhas. Cada bolinha dessa, olha o desenho, olha o que tem. Tem as terminações nervosas, a célula sensorial gustativa, o poro gustativo, o epitélio, que é a pele, e etc. Tá? Então, isso tudo faz parte do processo para eu sentir o sabor. O gosto, na verdade. Sabor é outra coisa que a gente vai falar em seguida. Dentro do paladar, nós temos 4 gostos, na verdade, básicos, e outros 2 que atualmente também têm sido considerados como gostos básicos. Então, quais são esses 4 sabores básicos? Doce, ácido, amargo e salgado. E aí, os outros 2 são metálico e umami. Quando eu falo desses 6, né,
Muitos estudiosos, cientistas, não utilizam mais esse desenho da língua, tá? Mas nós vamos utilizar porque, apesar de nós sentirmos o sabor salgado em toda a parte da boca, tanto na cavidade bucal, superior, inferior, nas amígdalas, existem pontos que a gente sente com maior intensidade, tá? Então, isso também é até pergunta de atividade, que vai ter hoje para responder, mas a gente vai utilizar. Então, quando eu falo do sabor doce, né? Onde que eu sinto o sabor doce normalmente? Na própria mucosa da boca, muitas vezes eu consigo sentir esse sabor doce e também na ponta da língua, tá? Nos outros locais eu sinto, sim, porque se não tem amargo, então eu posso sentir aqui a sensação doce ou o gosto doce, tá? Depois, subindo um pouquinho, eu já vou ter o sabor salgado, tá? Não sei se vocês quiserem fazer o teste em casa para ver se vocês conseguem identificar se é isso mesmo. O azedo, que na verdade é ácido, tá? Tá escrito o azedo aqui, mas azedo, a gente, principalmente na análise sensorial, azedo nós utilizamos para quando algo está estragado. A gente vai utilizar, em vez de azedo, ácido, tá? Mas como a figura já estava pronta, eu deixei como azedo, mas é ácido, por favor. Risquem aí e coloquem ácido. A gente tem o limão. Então, se vocês pensarem aí no caso do limão, quando vocês chupam um limão ou pensam em chupar um limão, o que acontece? Não dá a impressão que água, né, no canto, nas laterais da boca, da língua, ali próximo da bochecha? Então, por isso que a gente coloca aí como o ácido, ele é sentido nessa parte. Já o amargo, ele é sentido principalmente lá no fundo da boca, tá? Antes do palato duro, das amígdalas, tá? É lá no fim. Por isso que muitas vezes se a gente só molha a língua, eu não sinto esse amargor, mas na hora que parece que eu tomo tudo, por exemplo, um café, parece que fica aquele gosto no fundo de amargo, tá? O metálico não tem um local definido e o umami considera-se a língua como um todo. Por quê? Porque é um sabor bastante diferenciado, que tem uma mistura de sal e doce, então por isso que a gente define a língua como um todo, o sabor umami, tá? Ainda dentro do paladar, né? Para a gente referenciar, vou fazer uma análise, eu preciso identificar se as pessoas identificam o que é doce, o que é salgado, o que é ácido, enfim. O que a gente tem? No caso do doce, a gente vai utilizar a sacarose. No caso do salgado, tá? Eu vou utilizar o cloreto de cálcio. Isso são os compostos que eu utilizo para referenciar esses sabores, tá? No ácido, a gente utiliza ácido cítrico. No amargo, a gente utiliza cafeína, não é o café só, tá? É a cafeína, a gente faz a extração da cafeína do café. O umami é o glutamato de monossódio. E o metálico é o sulfato heptahidratado de ferro. Caso volte às aulas esse ano, nós vamos fazer isso no laboratório para ver se vocês conseguem identificar, tá? E aí a gente tem alguns exemplos. Aqui eu tirei provavelmente do mesmo trabalho. Aqui, então, em vez de azedo, aqui é ácido, tá, gente? É a única coisa que peço para vocês corrigirem e fixarem isso na cabeça de vocês. Então, o gosto doce. Quais são os alimentos comuns? Açúcar, mel e doces em geral. Balas, doces confeitados, bolos, entre outros. Ácido, aí eu já vou ter o vinagre, lima, limão, iogurte, laranja. Os alimentos cítricos como um todo são ácidos, tá? Alimentos salgados é aqueles que têm adição de sal, então o sal de cozinha é o principal alimento comum a ele, tá? Amargo, a gente já vai ter café, chocolate, melão, e aí outros produtos que a gente também encontra, tá? Por exemplo, se eu queimar um alho, né? Se eu fritar bem um alho, ele já amarga. Às vezes eu gosto desse sabor, mas ele é um sabor amargo, tá? E o umami, a gente pode falar daquele sal que está presente no sazon, por exemplo, tá? Os tomates têm um sabor umami. O queijo pode ter, talvez não todos, mas alguns. Carnes também têm sabor umami.
A gente não tem um exemplo aqui do metálico, mas eu poderia referenciar alguns exemplos, como, por exemplo, alimentos ricos em ferro, como brócolis, alimentos ricos que tenha muito sangue, então carnes vermelhas, no geral, também posso encontrar aí um sabor metálico. Ainda falando, né, da sensibilidade, a sensibilidade ao gosto, né, ela vai variar de indivíduo para indivíduo e também pode ser alterado devido à idade. Além disso, a gente pode ter algumas patologias normalmente causadas por acidentes, uso de produtos farmacêuticos ou drogas farmacêuticas e também devido a fatores genéticos, tá? Isso também pode gerar aí perda no paladar. E aí a gente tem algumas patologias relacionadas ao paladar. Então, a primeira é a ageusia, que é a pessoa que não sente gosto, tá? Ela come, mas ela não sente gosto algum. A hipogeusia é o decréscimo da sensibilidade do gosto, então a pessoa sente um gosto menor naquela sensibilidade, naquele sabor, tá? Então, em vez de ser um sabor super forte, ela sente bem fraquinho. A pareageusia, normalmente, é a pessoa que faz a troca dos sabores, tá? Como eu comentei no olfato, no paladar a gente também tem. Então, a pessoa tem alteração na sensibilidade do gosto. E hipergeusia, normalmente, são as pessoas que têm uma acuidade excessiva ou aumentada da percepção do gosto. Por exemplo, eu pus um pouquinho de sal, aí a pessoa fala, nossa, mas tá muito salgada a comida, né? Então, isso pode ser devido a uma doença chamada hipergeusia, tá? Então, isso também pode acontecer. Essas doenças podem acontecer devido a outras doenças, tá? Outras patologias. A gente tem hoje, inclusive, o caso da Covid. A gente pode ter as gripes, os resfriados, né? Infecções de garganta, enfim. Tá? Então, isso seria sobre o nosso paladar. Agora, nós vamos falar sobre o sabor, né? Quando eu falo de sabor, muitas vezes as pessoas confundem sabor com paladar. Mas, na verdade, o sabor, que também é conhecido como flavor, ele é uma experiência mista das sensações como olfato, gosto e sensações geradas por aquele alimento, tá? Então, é a soma de tudo isso, então tem um exemplo aí, a soma de tudo isso me dá uma característica de sabor. Então, por exemplo, se eu pegar um sorvete, eu só vou identificar que é um sorvete se ele estiver congelado, que vai me dar a sensação de frio, se tiver um gosto doce e tiver o aroma, vamos supor que é um sorvete de morango, tiver um aroma de morango. A partir disso, que eu sinto um sabor de sorvete de morango, tá? Então, precisa unir esses três para eu falar que é um sabor de algo. Então, quando eu falo de sabor, né, eu tenho, dentro do sabor, eu tenho algumas sensações geradas, e aí eu vou ter alguns sabores específicos. Então, por exemplo, um sabor pungente. O que é um sabor pungente? É como se, por exemplo, eu estivesse consumindo uma pimenta, que vai me dar uma sensação, ao mesmo tempo, de calor e de ardor. Parece que está ardendo, que está queimando, né? Aonde que a gente pode encontrar esse tipo de sabor? Em bebidas carbonatadas, tá? Posso encontrar ao cheirar ácidos específicos, como, por exemplo, ácido acético, consumir pimenta, gengibre, rabanete, entre outros alimentos. Ele vai ter essa característica de calor e ardor. Já quando eu falo do adstringente, o sabor adstringente, é aquele que normalmente contrai as mucosas da boca, tá? Por quê? Porque ele normalmente tem uma grande quantidade de tanino e dá uma sensação de secura. Dois exemplos que a gente tem são as bananas verdes, se a gente consumir, parece que amarra a boca, é essa característica, dá uma amarrada, aqui às vezes dá essa mesma característica, e vinhos secos, tá? Que tem uma grande concentração de tanino devido à uva, tá? Devido aos processos. Então, isso também pode dar esse sabor adstringente na minha amostra, tá? Além disso, eu tenho o sabor refrescante, que a gente pode ter, por exemplo, consumindo hortelã,
tá? Se eu falo da hortelã, vamos pensar num house preto com uma água. Quem já fez essa experiência, né? A refrescância é tanta que chega a queimar, né? Que tem aí uma alta presença de mentol e pode dar essa característica também. Então, ele refresca e ainda traz essa característica. Mas eu posso, por exemplo, eu tenho um house preto e tenho água da torneira que está quente. Eu posso misturar, pegar o house, chupar um pouco e beber a água. A impressão que eu vou ter é que a água está gelada ou está mais fresca, tá? Isso também acontece. Além disso, eu tenho alimentos que também gerem sensação somente de quente, tá? E eu posso citar um exemplo de alimentos que contenham álcool, tá? Bebidas alcoólicas, muitas vezes, nos dá a impressão de quentura, de calor ao consumir. Ainda dentro do sabor, né? Quando eu vou fazer a prova de um alimento, e aí é independente se eu estou fazendo avaliação de sabor ou de gosto, ou de paladar, eu tenho uma técnica que eu preciso seguir para ter um resultado adequado, tá? Então, eu preciso sempre, eu vou fazer análise de um chocolate, vamos falar de chocolate, daí depois eu tiro as dúvidas. Todo mundo precisa colocar a mesma quantidade na boca, não no mesmo tempo, mas, eu vou fazer de um chocolate. Então, a primeira coisa que todo mundo vai fazer é quebrar um quadradinho do chocolate, que é igual para todo mundo, e provar essa quantidade desse chocolate. Então, eu preciso padronizar a quantidade que a pessoa vai colocar de primeiro na boca. Depois, alimentos que tenham baixo desenvolvimento de sabor, que eu não sinto sabor muito facilmente, eu peço para a pessoa colocar um tempo maior na boca. Então, eu vou falar, você vai colocar tanto de amostra e vai ficar com esse alimento por 30 segundos antes de deglutinar ou jogar fora, tá? Por que jogar fora? O exemplo de pessoas que fazem análise de café, elas não tomam aquela borra de café, elas puxam, e depois elas cospem em um recipiente próprio para isso, tá? O processo de deglutinação, que é o de mastigar, de quebrar um alimento, ele também precisa ser padronizado. Quanto tempo que a pessoa precisa deglutinar, qual que é a quantidade que ela vai deglutinar, e ele serve principalmente para realçar o sabor daquele alimento ou daquele produto, tá? Essa deglutinação pode causar uma fadiga, dependendo da quantidade de amostras que eu estou provando. Então, eu tenho 10 amostras. Será que é o ideal? Eu preciso pensar nisso, tá, gente? Não adianta dar 5 amostras se é um alimento picante, a pessoa no terceiro alimento, ela já não consegue identificar a sensação de picância ali daquele produto, tá? Então, isso é muito importante eu avaliar. Se necessário, tá? Eu posso enxaguar a boca entre as amostras, tá? E se eu fizer uma vez, eu preciso fazer isso com todas as amostras. Então, eu tenho 5 amostras para provar. Então, eu provei a primeira. Aí, o que eu fiz? Eu enxaguei a boca com água. Aí, eu vou para a segunda. E aí, da segunda para a terceira, fala, não precisa enxaguar a boca. Precisa. Se eu enxago uma, eu enxago todas, tá? Então, isso precisa ser muito importante. Posso fazer esse processo de enxágue entre as amostras, consumindo água mineral, que é o mais indicado, que é o mais utilizado, mas também posso utilizar pão, bolacha de água e sal, ou biscoito de água e sal, vocês que preferem, torradas, tá? Que são alimentos neutros, que não vão me gerar nenhum sabor. Se for alimentos gordurosos, eu posso utilizar água quente e até mesmo chá, tá? Chá bem fraquinho eu também consigo utilizar para fazer a limpeza aí das minhas papilas gustativas. E o ideal é esperar de 20 a 30 segundos, né? Ter esse intervalo entre a análise de uma amostra e de outra amostra. Então, entre a amostra A e a amostra B, ter um tempo aí, não sair igual um doido provando tudo que vê pela frente. Agora, na segunda parte da aula, a gente vai falar de alguns fatores que podem afetar a análise sensorial. Então, a análise sensorial, ela pode ser afetada por pelo menos 5 fatores, tá? Então, tempo. Quanto tempo que eu tenho para fazer essa análise? Eu preciso entregar o resultado na segunda-feira da semana que vem. Então, vamos pensar que a gente fosse fazer hoje.
eu teria quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias. Se eu tenho que entregar na segunda, né? Mas eu preciso planejar, eu preciso selecionar e treinar os meus provadores, preciso elaborar os questionários e conduzir o teste. Esses 4 dias é o suficiente para eu fazer essa análise sensorial, para eu planejar? Então, muitas vezes eu gasto muito tempo com isso e por isso que eu preciso planejar. E aí, muitas vezes, eu escolho não fazer essa análise sensorial devido a esse tempo, tá? Além disso, um fator chamado dinheiro também pode influenciar no meu resultado, tá? Na minha análise. Por quê? Porque se eu tenho muitas amostras para analisar, ou eu tenho que fazer um teste com o consumidor, é um alto custo. Então, isso também pode interferir no meu resultado. Além disso, muitas vezes os provadores que estão ali presentes na empresa, eles recebem para fazer a análise sensorial, tá? Recebem um extra, e aí também pode influenciar isso aí na hora de eu ter a decisão de fazer ou não a análise sensorial. Além disso, eu preciso avaliar se tem disponibilidade da amostra, porque na grande maioria das vezes eu vou ter que fazer repetições, e para as análises físicas e químicas se gasta muito amostra. Eu tenho o suficiente para fazer as minhas análises? Então, isso tudo eu preciso pensar e planejar. Condição da amostra, ela foi estocada de forma correta, dentro dos padrões de qualidade da empresa, a amostra não está deteriorada, está em tempo de validade, tudo isso eu preciso avaliar para fazer a análise. Então, isso é um fator que pode influenciar aí na análise sensorial. Além disso, eu tenho a decisão, né? Então, eu preciso decidir que, mesmo gastando muito tempo, gastando dinheiro, eu devo ou não fazer as análises. Então, eu tenho que ter o fator da decisão. Eu falo, não, eu tenho que fazer, ou não, agora a gente pode esperar, tá? Então, isso são fatores que vão afetar aí a análise sensorial. Além disso, a gente, no terceiro tópico da aula de hoje, a gente tem os tipos de erros básicos em análise sensorial, tá? Esses erros básicos que podem ser, a gente tem os erros de posição. O que é erro de posição? Eu apresento para todo mundo a mesma ordem das apresentações. Eu vou falar disso mais para frente, tá? Mais específico. Então, normalmente, o erro de posição é a primeira amostra que eu apresento, é a amostra que as pessoas mais gostam, tá? Segundo erro de contraste. Eu tenho uma amostra muito boa e uma muito ruim. Isso também pode interferir no meu resultado. Erro lógico. Porque esse tem uma cor mais bonita, consequentemente o sabor é melhor. Não necessariamente. As pessoas, elas têm a lógica na cabeça delas e aí faz com que muitas vezes elas errem, tá? Erro de indulgência, ou devido a muita informação que eu dou sobre o produto que eu estou fazendo análise, ou até mesmo pelo relacionamento que eu tenho com o analista sensorial. Então, isso também pode acontecer. E o erro de expectativa, tá? Que pode ser influenciado pela apresentação das amostras, essa quantidade. Então, você fala assim, olha, tem um super bolo para vocês fazerem análise sensorial. Primeiro, você não vai utilizar super bolos. Aí você vai falar, ó, eu tenho uma análise sensorial para fazer de um bolo. Por quê? Porque você já está gerando expectativa. Nossa, é super bom. Daí você vai lá e dá 30 gramas para a pessoa provar do bolo. Ela vai querer te matar. Não necessariamente matar, mas ela vai ficar bem chateada, triste, sei lá, qualquer palavra que a gente pode utilizar. E aí isso pode influenciar no meu resultado, tá? E quarto e último, dentro da análise sensorial, a gente já comentou isso na primeira aula, a gente tem alguns métodos que são empregados, né? E esse método a ser escolhido vai sempre depender do objetivo do teste. Então, por exemplo, eu tenho os testes afetivos, tá? Os testes afetivos é aquele que eu vou utilizar para saber se o consumidor gosta ou não do meu produto e se ele prefere o produto B do C, tá? Então, são os testes afetivos. Os testes discriminativos, eu vou avaliar, identificar se existe diferença entre uma amostra ou mais. Então, eles são utilizados para discriminar um do outro. E os testes descritivos, eu vou identificar quais são os pontos de diferença desta análise, tá? Então, muitas vezes, eu posso começar uma análise sensorial fazendo o teste afetivo para
selecionar uma amostra. Depois eu vou para os testes discriminativos, daí eu seleciono as amostras que vão ser utilizadas. E a partir daí, houve diferença. Aí eu mando para o teste descritivo, para ele me falar qual é a diferença entre uma amostra ou outra, tá? Então, são os métodos empregados na análise sensorial. Então, essa foi a nossa aula, né? A nossa aula a terceira aula de introdução. Quando a gente fala, então, de análise sensorial, eu preciso entender esse primeiro ponto para a gente poder começar a trabalhar as outras coisas, ir para a prática e ver outras situações relacionadas à análise sensorial. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até logo!